Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula que abordará o tema grau de proteção em motores elétricos. O grau de proteção está relacionado ao nível de proteção de um produto contra a entrada de objetos sólidos ou estranhos, como ferramentas, ponta de fios, poeira, e contra a entrada de líquidos, como a água. O grau de proteção é regido pelas duas normas que definem métodos de ensaios, pela ABNT-NBR-EC 60529, que determina graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos, e pela norma ABNT-NBR-EC 60034-5, que determina o projeto completo de máquinas elétricas girantes. A codificação para indicar os graus de proteção prevista em norma é: a sigla IP significa Índice de Proteção. O primeiro numeral indica o nível de proteção contra a entrada de corpos sólidos ou estranhos e contra acesso a partes perigosas. O segundo numeral indica o nível de proteção contra a entrada de líquidos. Existe a possibilidade de acrescentar uma letra adicional relativa à proteção de pessoas contra partes perigosas, e também a possibilidade de acrescentar uma letra suplementar para informações adicionais. O primeiro algarismo corresponde a um tipo de proteção contra objetos sólidos e proteção de pessoas. O número 0 indica que não existe nenhuma proteção. O número 1 indica proteção contra corpos sólidos superiores a 50 mm, contra o dorso da mão de uma pessoa. O número 2 indica proteção contra corpos sólidos superiores a 12,5 mm, contra o acesso do dedo de uma pessoa. O número 3 indica proteção contra corpos sólidos superiores a 2,5 mm, contra acesso a uma ferramenta. O número 4 indica proteção contra corpos sólidos superiores a 1 mm. O número 5 indica proteção contra poeira, admitindo poeira sem formação de depósitos prejudiciais. O número 6 indica proteção contra a entrada total de poeira. Tanto os números 4, 5 e 6 impedem acesso ao condutor elétrico. O segundo algarismo define a proteção do equipamento contra a entrada de líquidos, a qual poderia danificar o equipamento. Exemplos: chuvas ou locais em que ocorram lavagens com água. O número 0 indica que não existe nenhuma proteção. O número 1 indica proteção contra gotas de água caindo verticalmente. O número 2 indica proteção contra gotas de água até 15 graus da vertical. O número 3 indica proteção contra chuva até 60 graus da vertical. O número 4 contra respingos de água de qualquer direção. O número 5 indica proteção contra jatos de água de qualquer direção. O número 6 indica proteção contra água de vagalhões, exemplo, calha de chuva direto sobre o motor. O número 7 indica proteção contra efeitos da imersão temporária. E o número 8 indica proteção contra os efeitos da imersão contínua. Por mais que o motor esteja protegido com um bom grau de proteção, isso não significa que eliminará o fenômeno da condensação de umidade interna do motor. A condensação será um assunto abordado em outra videoaula. A norma prevê também a inclusão de letras suplementares de um terceiro ou quarto dígito ao IP, ambos representados por letras. A letra junto ao código IP, se informada, refere-se a outras características específicas de proteção. A WEG, por exemplo, possui uma linha de motores com grau de proteção IPW66. A letra W significa que o motor está apto a operar sob intempéries. A WEG possui várias linhas de motores para cada tipo de aplicação com diferentes tipos de grau de proteção. Motores industriais, redutores de velocidade, motor para tração, motores comerciais, motores para eletrodomésticos e soluções para eficiência energética.
É muito importante verificar o local onde o motor será aplicado. Motores com grau de proteção IP21 ou IP23 devem trabalhar em ambientes limpos e abrigados. Para motores com grau de proteção superiores, por exemplo, IP55 ou maior, esses podem trabalhar em condições de acordo com a norma, em ambientes desabrigados. Existem diversas linhas de motores com diferentes graus de proteção para atender às mais diversas aplicações. É muito importante verificar quais são as condições ambientais onde será aplicado o motor elétrico, pois variações de temperatura, regiões litorâneas expostas à maresia e umidade são características que devem ser consideradas no momento da escolha do grau de proteção. Outros cuidados são extremamente importantes, tais como a vedação da caixa de ligação, drenos abertos ou fechados de acordo com o manual, armazenamento e empilhamento. Essas recomendações estão descritas no Manual de Motores Elétricos que você encontra em nosso site www.veg.net. Muito obrigada e até breve!